Vamos lá. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. Então, nós estamos aqui no capítulo 27, um capítulo denominado Pedi e Obtereis. Então, é todo um capítulo dirigido à prece, né? À oração. E então nós vimos, não é? Muitas coisas a respeito da prece, a eficácia da prece, se qualidades da prece, né? Se é a quantidade de palavra que vai dar eficácia ou não, né? Vimos que não, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a ação da prece. Oi, Ivone, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, tudo bem. Bem-vinda. Boa noite, Ivone. Oi, Malvina, Daniel. Então, estamos começando mesmo. Então, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece, o que é a prece? Gente, não acredito. Eu nem vou colocar novamente, eu vou ler, tá bom? O negócio já pifou, né, Márcia? Eu não sei, eu até troquei, sabe, de programa, coloquei um pago, mas não sei o que acontece que ele fecha, sabe? Eu aperto em alguma coisa. Perturbar para nós não estudar, né? Não é? E é tão bom, né, colocar o texto, mas aí eu coloco do Livro dos Espíritos. Ação da prece. A prece é uma invocação. Ai, peraí, gente. Deixa eu editar isso aqui para ficar mais fácil. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, é o estabelecimento de uma comunicação, né? Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, das vontades de Deus. Então, na verdade, o certo é orar a Deus, não é? O que nós temos visto é que desde Jesus, né, porque Jesus orava a Deus, Pai nosso que estais nos céus, né? Foi a oração que ele nos ensinou. Então, orar a Deus. A questão é que, desde que a igreja se uniu ao poder do mundo, né, poder temporal, então, imitando o paganismo, ou dando, vamos dizer assim, uma sequência, as ideias pagãs, os deuses pagãos foram substituídos pelos santos. Então, aí, os apóstolos de Jesus, aqueles discípulos mais assim, que se tornaram expoentes, eles se transformaram em santos, né? E aí passou-se a orar para o santo, não mais a Deus. E eu me preocupo não com a Igreja Católica, né? Que essa daí, sei lá, com eles, né? Mas com a doutrina espírita. Porque hoje nós estamos começando a entrar nessa vertente de não orar mais a Deus, mas de orar para os espíritos supostamente superiores ou espíritos bondosos, benevolentes, né? Então, ora-se a doutor Bezerra de Menezes, ora-se a dona Joana de Ângeles,
ora-se a Eurípides Barçanufo, ora-se, enfim, daqui a pouco ao Chico Xavier, daqui a pouco, quando o Divaldo desencarnar, o Divaldo Franco. E isso é um condicionamento que nós trazemos. Nós temos que orar a Deus. É a Ele que nós temos que nos dirigir. E então, os espíritos superiores encarregados de cumprir a sua vontade, a vontade de Deus, irão realizar aquilo que Deus deseja que seja realizado, não é? Mas vamos prestar atenção para nós não voltarmos ao período dos mitos, da mitologia pagã, em que eram os deuses que vinham resolver os nossos problemas, não é? É a mesma coisa, gente. É o mesmo raciocínio. Existe prece a Bezerra de Menezes. E aí, não é a prece de Bezerra de Menezes, né? A prece dele, beleza, é uma prece que ele elaborou e que a gente acha bonita e podemos copiar. Podemos usar aquelas palavras, né? Igual a prece de São Francisco de Assis, então é uma prece bonita, mas que ele fez ao Senhor da vida, não é? No máximo, nós podemos colocar Jesus aí como intermediário, né? Como o Senhor do nosso planeta. Então, esse cuidado, sabe? Então, as preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, nós ficamos usando, na verdade, pedindo daí a intercessão, né, desses espíritos por nós. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, né, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nós achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, lembra quando nós estamos ainda estudando em Gênesis os fluidos? E nós estudamos, então, o que é o fluido cósmico universal, né? A sua imponderabilidade lá na sua natureza bem primitiva, e como ele vai se tornando cada vez mais ponderável, vai se adensando, quanto mais ele se adensa, mais a matéria se torna ponderável, né? Perceptível aos nossos sentidos, vamos falar assim. Mas nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, nesse caldo, vamos dizer assim, né? E então, ele é que transmite o pensamento, né? O fluido cósmico universal, e uma das suas modificações, que nós não sabemos como isso se dá. O que nós sabemos, por exemplo, da gravitação? Nada, né? Sabemos dos seus efeitos. Do magnetismo, o que sabemos? Praticamente nada. Então, que são todos eles, né? Não a gravitação, mas o fluido, o magnetismo, por exemplo. Como que isso se dá? A gente tem ideias, mas
sabemos, agora menos ainda do fluido cósmico, né? Esse fluido, né, o fluido universal, recebe da vontade uma impulsão, então a nossa vontade, né, nós impulsionamos. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, é por isso que o nosso pensamento ele se transporta de uma galáxia a outra, numa velocidade imensa. Claro que ela percorre um espaço, né? O pensamento ele percorre um espaço, ele tem um certo peso, mas é uma velocidade muito grande, né? E é o fluido cósmico que faz isso. Dia chegará em que as nossas comunicações não serão mais via WhatsApp, celular, né? Serão mente a mente. Por que que isso ainda não acontece, né? Não acontece por causa que por causa da nossa condição moral. Imaginem, lembra, coloco surgiu o WhatsApp, aqueles grupos de família, grupos de trabalho, quanta confusão que deu, né? As pessoas se confundiam, postavam um monte de tolices nos grupos e dava muita briga. Então, agora ainda dá, né? Mas as pessoas já começaram a aprender a como usar a ferramenta, né? Já estão aprendendo uma certa ética, né? Na utilização disso tudo. Mas o pensamento, se ele ficar exposto, já pensaram? É por isso que não fica, porque nós não temos moral ainda para isso, né? Então, o nosso pensamento, ele, pelo fluido universal, ele se estende ao infinito. E é por isso que nós devemos dirigir o nosso pensamento a Deus, começamos a aprender a fazer isso. Nós não precisamos de ter intercessores, não é? Às vezes as pessoas dizem para nós assim, tu vai no centro, ore por mim, né? Claro, né? Nós podemos vibrar pela pessoa. Orar a Deus pela pessoa. Podemos fazer isso. Mas ela pode, ela mesma, fazer isso. E ela tem que aprender a fazer isso. Né? Nós temos que ir nos tornando cada vez mais criaturas autônomas, né? Donas do nosso destino. E começando a andar por nós mesmos. Temos todas as condições para isso. Aprender a orar a Deus, a entrar no nosso quarto, olhar para Deus como um pai, né? Como um pai nosso que está em toda parte, nos céus, na terra, no mar, né? Então, aí sim, claro que os espíritos bons, eles vêm em nosso socorro, eles estão... A nossa prece, ela vai ter a dimensão da potência do nosso pensamento, da nossa vontade. Os espíritos amigos, eles vão ajudar a impulsionar essa prece. Mas nós temos que começar a fazer essa tarefinha de casa, né? Não colocar tudo nas costas do Dr. Bezerra. Eu fico imaginando a quantidade de pedidos que deve ter na mesa do Dr. Bezerra para ele atender. Acho que ele não tem tempo para nada, não é? Para pensar. Então, não é nem justo, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, aqui está falando da transmissão do pensamento de uma forma geral, tá? De encarnado para desencarnado ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. De alguma maneira, as pessoas nas quais nós estamos pensando, elas recebem, sim, o nosso magnetismo, o nosso pensamento. Talvez não consigam decodificar, né? Mas elas recebem. A energia da corrente, né? Guarda proporção com a do pensamento e da vontade.
Então, aí nós vamos ter que entender um pouquinho a respeito da vontade, né? Lembra que nós falamos que a vontade segundo Schopenhauer, e ele parece que tem razão, porque ele está ancorado na psicologia profunda de Jesus, né? Rosalva, deixa eu permitir aqui, que acho que é a Júlia. Então, Schopenhauer, oi Rosa, boa noite, tudo bem? Você está com o som desligado. Ah, pois é, eu estava com visita aqui, aí agora que foi embora, por isso, desculpa interromper aí. Tá bom, imagina, você é sempre super, hiper, ultra bem-vinda. Obrigada. Então, nós estamos falando aqui do pensamento, né? Então, a vontade, ela não se submete à lógica. Nós não fortalecemos a nossa vontade por raciocínios lógicos, sabe? Não adianta você dizer assim, olha, você precisa começar, vamos dizer assim, você precisa superar esse vício que você tem, X, porque isso faz mal, porque a ciência já demonstrou isso. Isso não é suficiente. Você assim não tinha médicos fumantes, né? Não teriam advogados que cometessem ilícitos, não é? Porque eles conhecem as lógicas das ciências onde eles estão. Não teriam engenheiros fazendo pontes que caem. Mas a vontade, ela se submete apenas ao interesse. Então, nós temos que ter um interesse em que algo aconteça para que a nossa vontade seja forte. É isso que Schopenhauer está falando, certo? Então, por isso que Jesus, ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Então, ele dá para nós um motivo, um para que trazer um coração puro. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porquanto obterão misericórdia. Olha, isso aí é uma psicologia profunda para nós humanos, seres egoístas, e que ainda precisamos ancorar a nossa vontade num interesse. Jesus sabia disso. Então, ele disse assim, para que nós pudéssemos obter a misericórdia para nós. Então, esse é o para quê nós temos que ser misericordioso. Fora da caridade não há salvação. Para nos salvarmos, temos que praticar a caridade. É o para quê, é o interesse, certo? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é do Antigo Testamento, do Levítico. Né? Então, essa vontade nossa, então nós temos que ter uma razão. Por que uma mãe, né, a prece de uma mãe arromba as portas do céu? Por quê? Quando a mãe ora, arrebenta com as portas do céu. Porque ela tem um interesse imenso. Então, ela se ajoelha, ela faz qualquer coisa. Entenderam? Então, a vontade, o desejo, ele é definidor nessa propagação, né? A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, encarnado com encarnado, nós, né, nos comunicamos. Quantas vezes nós pensamos em uma pessoa, ela telefona para nós, não é? Ou ela vem dizer alguma coisa, nós já estávamos naquela faixa
mental. É a transmissão do pensamento. E em breve chegará essa transmissão de uma forma mais explícita. Por isso, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem, por fim, materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Por isso, então, nós vamos defender que nós oremos sempre a Deus, porque aí qualquer espírito que esteja de folga, se é que vai ter, vai atender. Nós não precisamos orar, como eu falei, para os deuses, né, os santos. Não precisamos orar para os nossos amigos espirituais específicos. Oremos a Deus, né? E a Jesus, né? Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Peraí. Bom, então, alguém tem algum comentário a fazer a respeito disso? Se ninguém quiser, alguém quer comentar a respeito do... Repete, por favor. Você falou que não precisa orar especificamente para um guia espiritual, é só pedir a Deus, a Jesus. Sim, isso que é, vamos dizer assim, isso que vai demonstrar a maturidade nossa, né? A nossa maturidade do nosso senso moral, entendeu? Porque os pagãos, eles oravam a quem? Eles oravam aos deuses, né? Aos deuses. Não é? E aí, os católicos, porque o cristianismo deixou de ser cristianismo e passou a ser catolicismo, certo? Certo. Quando isso acontece, o que sucedeu? Houve, 300 anos depois, Constantino, né, fez a junção. Catolicismo significa universal, né? Uma religião universalista, que abrangia todas as religiões, pegou tudo que existia de crença, colocou tudo num caldeirão e mexeu. Aí os cristãos puderam utilizar os templos pagãos, onde tinha os nichos dos deuses ali. E com o passar do tempo, os altares, né? Aí tinha aqueles casamentos pagãos que a mulher vestia de noiva, aquela coisa toda. E, então, esses costumes pagãos se incorporaram ao catolicismo, né? Por uma questão política. E aí os apóstolos assumiram o lugar dos deuses pagãos. E então, eles se tornaram santos, né? Porque não tinha isso de santo lá atrás. Isso foi depois, né, com a Igreja Católica. E agora, igual eu estou falando, aqui nós temos que ter cuidado no Espiritismo, que nós já estamos fazendo isso, né? Não é? Nós também estamos orando. Então, aí, na igreja, não se ora a Deus. Se ora, mas não aquela relação, porque Jesus ensinou o Pai Nosso, né? A gente estava falando sobre isso. Pai Nosso, né? Que está no céu. Então, ora-se aos santos. E nós hoje oramos para quem? Né? Fala a verdade. Duta Bezerra, Vale-me, Duta Bezerra, Dona Joana, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, já está começando, né? E assim vai. Depois vou orar para Rosalva. Está longe disso. É isso aí. Bom, então, pedir para Malvina fazer a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode, Márcia. Obrigada. Então tá. Nesse instante, vamos pensar em Jesus,
agradecer por mais um dia vivido, pensar em Jesus e pedir a Ele que nesse instante nos envolva com muito amor para que possamos entender bem o estudo que estamos tendo nesse momento, que todos possamos sair melhor do que entramos, que possamos sair com bom aprendizado. Jesus, obrigado por tudo que nos destes no dia de hoje e sempre. Com os nossos amigos, estudando, conversando, sempre num aprendizado muito gostoso. Jesus, te peço nesse instante, por todos aqueles que desencarnaram, que eles possam ser acolhidos para as escolas de ensinamento, os hospitais de tratamento, e que todos possam, Jesus, serem acolhidos. Peço também por aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, que uma mão amiga chegue até eles, levando consolo, levando um alimento, um cobertor, que todos possam, Senhor, ser acolhidos na medida do possível. Mestre Jesus, te peço pelos nossos familiares, os que estão conosco, os que estão distantes, também dos nossos amigos, que todos possam ter contato uns com os outros e todos estar bem. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, pelo estudo, que possamos contar sempre com a sua presença e também dos nossos amigos em nossos estudos. Seja conosco, Jesus, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada Então, eu. agora nós vamos passar a palavra para o Daniel, que vai nos falar sobre os espíritos a partir da questão 123. Tá bom, Daniel? Tá bom, vou começar aqui então. Tá. Então, questão 123. Estamos no capítulo 1, né? Falando sobre a progressão, né, dos espíritos, né? Os níveis de evolução. Então, 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E a resposta: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Esse é já para começar aí, esse é um resultado direto do livre-arbítrio, né? A gente até falou na semana passada, não faria tão sentido se Deus simplesmente fizesse todo mundo já perfeito, né? As pessoas não pudessem, se tivesse alguma lei que impedisse as pessoas de tomar decisões ruins, o universo seguiria um caminho linear, né? E não é assim que Deus quis, né? Por vários motivos que um dia a gente vai descobrir. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? E a resposta: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então, na verdade, tem duas coisas interessantes aqui, tanto na pergunta quanto na resposta. Porque aqui a resposta ela perpassa até por um princípio da matemática, um princípio estatístico, na verdade. Existe uma curva que representa
a distribuição de eventos, né? Que podem, como se fosse assim, a probabilidade das possibilidades de um evento acontecer, né? Então, por exemplo, quando você olha para uma sala de aula, existirá pessoas, isso vamos supor assim, no ensino médio, por exemplo, quando você olha uma sala com 50 alunos, existirá uma pequena parcela desses alunos que elas terão um conhecimento muito abaixo da média da turma. Existirá uma parcela também muito pequena de indivíduos ali naquela turma que terá um conhecimento muito maior, muito mais elevado. E existirá uma parcela grande de alunos que estará no intermédio. Isso é um fenômeno estatístico, isso acontece em tudo que é lugar, né? E eu não sei se Kardec fez essa pergunta já pensando nisso, mas quando você faz essa análise pensando, por exemplo, na criação dos espíritos, é possível, através desse raciocínio, deduzir que existiria, somando assim, analisando todos os espíritos, né, que existiriam grupos, uma pequena parcela de indivíduos, de espíritos, que seguiriam o caminho do mal absoluto por muito tempo. E existiria também uma pequena parcela de indivíduos, de espíritos, que seguiriam o caminho do bem absoluto, que estariam muito acima da média comum. Mas a grande maioria estaria nos níveis intermediários, né? Eles fariam as escolhas comuns. Uma hora erra, uma hora acerta, e fica nesse ping-pong aí, acerta, erra. Aí quando acerta, ele evolui um pouquinho, aí faz uma besteira, ele leva uma encarnação, aí fica nisso, né? Eu já ouvi até falar que Jesus é um dos espíritos que está no extremo superior, né? Que desde sempre ele foi um dos que seguiu esse caminho de fazer sempre o bem, né? Sempre o bem. Ele foi um espírito que, pelo que eu já ouvi em algumas palestras de pessoas importantes, ele é um desses espíritos. Mas são duas coisas aqui, né? Primeiro que ele está separando em 3 grupos: espíritos que fazem escolhas boas o tempo todo, desde o início, espíritos que fazem escolhas ruins desde o início, e espíritos que estão no intermédio. Não é a mesma coisa que dizer que a maioria dos espíritos está no nível intermediário, uma pequena parcela são espíritos puros, e uma pequena parcela são espíritos demoníacos, não, mas seria tipo o que a Igreja Católica definiria como demônios, mas assim, espíritos bem embrutecidos. Inferiores. Inferiores, né? Então são coisas diferentes, mas a resposta é a mesma, tá? Porque, de fato, estatisticamente falando, como vão se criando vários espíritos, né? Deus está sempre criando, uma pequena parcela deles vão se permanecer no mal durante muito tempo, uma parcela intermediária vai fazer escolhas aleatórias, então hora faz bem, hora faz mal, e ele vai seguindo uma evolução mais ou menos padrão, e vai existir espíritos que desde o início vão tomar decisões muito, muito próximas do que a gente considera o ideal, e eles vão evoluir muito rápido, né? E o resultado disso é que existem muitos espíritos que estão no nível intermediário, a grande maioria deve estar no nível intermediário, uma pequena parcela são espíritos puros e uma pequena parcela são espíritos muito endividados, né? E acho que é por isso que surgiu daí a ideia dos anjos e dos demônios, porque os anjos e demônios, eles têm comportamentos antagônicos, mas eles têm um ponto de similaridade, que é o seguinte: ambos essas classes de espíritos, eles são considerados pela Igreja Católica como sendo, no caso, por exemplo, dos demônios, né, espíritos que estão para sempre no mal, né? São espíritos que, se eu não me engano, estão eternamente no mal, algo assim. E os anjos, eles estão, desde o princípio, são espíritos, foram criados perfeitos, né? Mas, na verdade, não é bem isso. É porque os que são considerados anjos é porque lá atrás já fizeram escolhas muito boas,
as escolhas ideais, e aí lá atrás eles já alcançaram um nível de evolução muito elevado. E para quem está hoje na nossa encarnação, a gente, né, até 1000 anos atrás, quando começaram essas ideias, quando começou a desenvolver o cristianismo, 2000 anos, na verdade, as pessoas que tinham acesso a um pouco desse conhecimento já pensavam, são espíritos que foram criados puros por Deus, tá? Mas na verdade não é isso. É porque desde muito tempo eles já são perfeitos, né? Então criou-se a ideia de que eles são perfeitos desde sempre, mas não, é porque há muitos milhões de anos eles já alcançaram um nível de perfeição muito grande, muito elevado. Então, para quem tem um raciocínio muito curto, a gente imagina que eles já foram criados perfeitos, mas na verdade não, foram criados como nós, mas como sempre fizeram boas escolhas, evoluíram rápido e desde há muito tempo já são perfeitos. E aí pessoas mais inexperientes pensariam que por esse tempo, que eles já são perfeitos há tanto tempo assim, eles foram criados perfeitos, né? Mas não é bem o caso. Então, 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E aí um comentário. Por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, certamente não haveria diferença, né? Os espíritos que se demorarem no mal vão chegar no patamar crístico, mas vão demorar mais tempo. É o caso da maioria, né? E os espíritos que permanecem ficam durante muito tempo fazendo escolhas ruins, eles permanecerão um tempo praticamente eterno lá, né? E aí, nas regiões mais inferiores da evolução, né? Então, daí também, repito, né? A ideia de espíritos que são eternamente maus, mas na verdade não, é que eles simplesmente estão se demorando muito no caminho do mal, né? 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Resposta. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros. Deixa eu ler de novo. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Até porque o tempo para Deus é muito diferente do que é para nós, né? Então, vamos ter aquela piada lá, o que é $1 bilhão, $1 trilhão para Deus, para ele é um centavo, o que é 1 trilhão de anos para ele é um segundo. Então, para ele não faz diferença nenhuma se o espírito levou 1 trilhão de anos ou 1000 anos para chegar à perfeição, né? 127. Os espíritos são criados iguais. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Comentário. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados
enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito de seu livre-arbítrio. Então, mesmo os espíritos que resolvem, por algum motivo que um dia a gente vai saber, seguir apenas o caminho bom, desde a criação dele, então ele é um espírito que, por não fazer o mal, ele acaba, às vezes, não passando por muitas dificuldades, muitas experiências, expiações. Ele não cria débitos, ele não cria dívidas, né? Então, não tem muito o que ele aprender por sofrimento, porque ele já está se comportando de acordo com a lei de Deus, né? De acordo com o que se espera. Mas o caminho da perfeição ele é muito diverso, né? Ele tem várias faces, né? Então, você tem que desenvolver várias coisas, inclusive o conhecimento intelectual, né? Então, o espírito precisa desenvolver o intelecto, e o intelecto ele não tem a ver, né, ele não tem uma relação direta com a moralidade, né? Uma coisa pode acontecer sem a outra, né? E os espíritos precisam passar por isso, né? Mesmo o espírito que, como ele falou aqui, faz boas escolhas desde o início, ele precisa passar por várias experiências terrenas e precisa reencarnar e tal, para desenvolver outras habilidades. E aí, eu devo continuar, mas porque encerrou aqui um dos... Continua, né? Podemos sim continuar. Eu só queria fazer uma reflexão, que eu acho que talvez caiba, sobre os espíritos, que essas duas categorias que você bem colocou, né? Aqueles que tomaram... E saiu de novo aqui. Aqueles que sempre estiveram na linha do bem, né? E aqueles que optaram pelo mal. Como nós vemos, como você bem falou, né? Nós temos pessoas extremamente inteligentes, gênios mesmo, fazendo coisas absurdas do ponto de vista da moral, né? Então, pessoas cruéis, pessoas que se comprazem no mal, mas que são muito inteligentes. E também pessoas muito inteligentes e que são cheias de bondade. E, muitas vezes, a inteligência de uma pessoa cheia de bondade e a inteligência de uma pessoa cheia de maldade, elas se equiparam. Entendeu? Então, é interessante que o que nós percebemos, que as experiências intelectuais, elas vão sendo feitas independentemente da moral, até um ponto, né, vamos dizer assim, certo? Porque, então, ele vai se tornando... tem as experiências mais primitivas na matéria, né? Que o selvagem vai fazendo, então ele vai aprendendo coisas, vai se intelectualizando, né? Se intelectualizando. Quanto mais mais ele se intelectualiza, mais relação com a matéria, mais relação com o prazer que a matéria oferece, mais sensações, e então ele entra naquela faixa de ter que depurar as suas sensações para poder entrar na faixa do sentimento. Só que o que ocorre? Ele pode ficar preso na relação com a matéria. Ele continua fazendo experiências intelectuais. E porque a matéria, ela permite isso. É a matéria que permite que você... que a sua inteligência cresça, né? Boa noite, Ivone. Tem problema não, fica com Deus. Então, a matéria que faz isso. Então, provavelmente seja por isso. Então, aquele espírito, porque a gente vai falar, mas ele é tão inteligente, como que ele pode se comprazer no mal, né? É porque, por isso, essas experiências feitas no mundo material, elas independem. Vai chegar um
ponto que a lei do progresso vai atingir, né? Como ele diz assim, ninguém vai ficar eternamente no mal, né? E então, nesse momento em que a lei do progresso vai levar de roldão, não é? Querendo ou não querendo, rindo ou chorando, que momento que é esse, né? Esse é um momento que nós não sabemos, mas é um momento que a pessoa vai ser atingida pela fórmula que Deus tem, né, de apressar a evolução, que é através do sofrimento, né? Então, é por isso que as eternidades para eles são longas. Porque você imagina quando essa inteligência toda que nós vemos naquele livro, né, Daniel, Libertação, né, do André Luiz, que é uma experiência dele na região das trevas, então é um líder das trevas, extremamente inteligente, e então, quando ele começa a despertar, na verdade, ele precisa cair em profundo sono e vai ficar séculos e séculos, talvez, adormecido, tendo sonhos, pesadelos, porque aí ele começa, aquela inteligência começa a ter dimensão do que ela fez. E aí, então, ele é atingido aí pelo sofrimento. Quando essa inteligência consegue retomar o processo, eu penso que ela vai correr tanto, entendeu? Estou falando? Mas essa eternidade que é longa para ela é porque a consciência de culpa, não sei se vocês já sentiram, às vezes, você faz alguma coisa, aquele dia que você fez tudo certinho, é um dia que, sabe, ele passa muito rápido, mas o dia que logo de manhã você fez algo que a tua consciência te segurou ali, te dá uma angústia e o dia não passa. A noção do tempo fica diferente, né? As pessoas que sentem ansiedade, que sentem angústia, que têm muita consciência de culpa, o tempo é eterno. Então, é por isso que é essa eternidade. Mas já falei demais. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Sim, eu ainda diria mais, no seguinte sentido. Além disso aí que você falou, da questão da percepção do espírito e tal, questão psicológica, emocional, tem também o tempo de reparação, né? Que é literalmente o tempo que os espíritos que não praticam o mal, eles passam muito pouco tempo reparando. Então, por exemplo, quando você comete um erro grosseiro, de maldade mesmo, não adianta só se arrepender, pedir perdão e ser perdoado. Isso é fato, isso aí a gente sabe que Deus perdoa, ele vai perdoar e acabou. Mas isso é só 50% do seu problema que foi resolvido. Os outros 50% é você reparar o mal que foi praticado. Então, vejamos um espírito que tenha cometido uma atrocidade humanitária, né, a nível de humanidade. Ele vai ter que, de alguma forma, aí, né, ressarcir. Imagina quantos espíritos vão tentar obsediá-lo, vão ter quantas encarnações ele vai ter que passar sendo assediado. Às vezes a gente tem esses espíritos que a gente acha que é puro, que já está quase no nível assim, esse não reencarna mais, mas a gente descobre que ele era obsidiado e tal. Cara, às vezes é porque lá atrás, 3, 4 mil anos atrás, ele foi um líder tribal e mandou assim, exterminar um outro grupo. E aí, assim, é algo que é feito mesmo. Óbvio que sim, de acordo com o nível evolutivo, você vai... Não tem como cobrar também, né? Espíritos que são muito primários, óbvio que eles vão cometer erros, mas assim, quando já tem um grau de inteligência, quando já tem... E aí, às vezes, eles cometem esses erros grotescos aí, eles vão passar muito tempo pagando, né? Então, a eternidade para eles é muito longa, porque mesmo quando eles não têm mais indício nenhum de falar, cara, mas
Hoje em dia eu já sou uma pessoa esclarecida, sou muito boa, sou inteligente, blá, blá, blá. Por que eu ainda estou sofrendo com uma depressão, com alguma coisa assim, tal? Porque, cara, vai ter que expurgar tudo. Então, às vezes se a explicação não está na encarnação passada, na anterior, às vezes, cara, está lá no Egito, entendeu? E não tem o que fazer, né? Tá na lei, né? Que ninguém sairá da terra sem pagar o último. Até esqueci como é que é a senhora lembrar. O último ceitil. O último ceitil. Então, aí eu quero só fazer mais um adendo aí, né? Para nós que estamos encarnados na Terra, especialmente os espíritas, quem somos, né? Quem são os religiosos hoje que têm uma lucidez maior, que consegue compreender, por exemplo, a reencarnação, né? Sem grande dificuldade. E a mediunidade também sem grande dificuldade. Nem todos conseguem. Então, lá no começo lá do Livro dos Espíritos, quando ele está falando dos mundos, então há uma fala em que eles dizem o seguinte, que os espíritos em expiação na Terra, porque a Terra é um mundo de provas e de expiações. Quem são os espíritos em expiação? São os espíritos exóticos da Terra. O que é um espírito exótico? Um espírito exótico, ele é um espírito... Deixa eu achar aqui. Ele é um espírito... Quer ver, ó? Está assim, ó. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos de expiações e provas, item 14 do Evangelho. Aí ele diz assim, ó, os espíritos em expiação na Terra, nos mundos, não só na Terra, nos mundos de expiações e provas, aqueles que estão em expiação, se nós podemos exprimir desta forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, quem somos os espíritos em expiação na Terra? Entenderam? Porque vocês estão entendendo o que eu estou falando? São os espíritos que já fomos expulsos de outros mundos. E então, nós somos exatamente aqueles obstinados, todos nós, os obstinados no mal. Somos a raça adâmica. Entendeu? Somos os espíritos obstinados no mal. E que, então, estamos na Terra em expiação. Os espíritos, que são os chamados os filhos do Calvário, as almas frágeis, as almas simples, os filhos da Terra, que não são exóticos da Terra, eles estão em provas. Estão vivendo provas, eles não estão vivendo expiações. Entendeu? Para você ter uma noção, para nós termos uma noção do que é essa eternidade. Quando que ocorreu esse degredo para a Terra? E como que, até hoje, nós ainda estamos expiando. Por isso que as raças mais esclarecidas sofrem mais, têm mais sensibilidade para as questões que assolam, né, o planeta, sofrem muito mais do que aqueles que estão ainda começando, porque eles não têm ainda condição de avaliar, né? Então, há um sofrimento moral muito grande, e esse sofrimento moral, essa saudade que sentimos, que as pessoas sentem, de algum lugar, né, é uma grande dor. Parece que não vai acabar nunca. Quantas vezes nós falamos, meu Deus, e parece que é um ciclo que sempre se repete na Terra, não é?
Você sai de uma guerra, entra em outra, você sai de outra, entra... É que são eternidades longas para nós. Para essa humanidade que está em expiação. Não sei se me fiz entender. Mas é isso, Daniel. Então, pode falar mais alguma coisa aí? Eu acho que nós podemos deixar anjos e demônios, né? Para você mesmo continuar na nossa próxima terça-feira, não é? Sim, continuamos. Pode ser? Então, quem poderia fazer a nossa oração aí? A Juliane está aí do seu lado? Aqui do meu lado. Pode fazer a oração? Você sabe lugar com ela porque o microfone pega pela Tá. outra. Tá bom. Nossa, vai. Querido Pai, de amor e bondade, te agradecemos a mais um estudo, agradecemos esta família reunida para falar sobre Ti e o Cristo. Agradecemos imensamente pela nossa existência, pela oportunidade de estarmos vivos, para que possamos progredir. Agradecemos a existência de amigos queridos que nos acolhem durante a nossa jornada. Agradecemos aos familiares encarnados ou desencarnados que torcem por nós, que nos acolhem. Te pedimos, Pai, nesta noite, que essa energia de amor possa chegar em tantos lares que necessitam, que possa chegar em tantas pessoas que precisam deste alimento, que é o alimento da alma. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus. Isso.